Graça e paz. Então, hoje eu vou dar uma introdução, porque são 3 cartas aos Filipenses, aos Colossenses e Filemão. Nós vamos ver carta por carta detalhadamente. Mas antes eu vou dar uma pequena introdução, um complemento, tá? Uma visão mais panorâmica. Por exemplo, a carta aos Filipenses, vocês vão perceber quando vocês lerem, que ela mostra como que nós, filhos de Deus, aqueles que têm o Espírito Santo, temos como característica termos sentimentos parecidos com Jesus. É assim que Paulo está orientando a gente, Filipenses. Vamos ter o mesmo coração, as mesmas motivações, sentimentos de Jesus. E uma ênfase muito grande dada nessa carta é a humildade. Que a igreja de Filipenses fosse humilde como Jesus, ele é humilde de coração. Assim também para nós, tá? É uma lição para nós. Já na carta aos Colossenses, ela levanta o nome de Cristo, sim, e diz: quem conhece a Cristo, conhece a Deus. Né? Porque Cristo é Deus, Cristo é encarnado aqui na Terra, né? É como fosse Deus encarnado aqui na Terra. Então, aquilo que Jesus disse, a maneira que Jesus agiu, a maneira que ele escreveu a Bíblia, são características de Deus. Então ele diz, para conhecer a Deus temos que conhecer a Jesus. Conhecer a Jesus significa conhecer as suas palavras, as suas ações, tá? E ele diz, quem tem Cristo aprende a vencer o pecado, porque ele ensina a vencer ao pecado, tá? Quem tem a Cristo, quem tem o Espírito Santo, tá? E também uma característica de todo filho de Deus, qual é? Quem serve a Cristo, ele aprende com Jesus Cristo, ele aprende com a sua palavra, ele aprende com o Espírito Santo o quê? A ser uma pessoa exemplar dentro do lar, seja como marido, seja como esposa, seja como filho. Ele se torna o quê? Um exemplo na sua empresa também, onde ele trabalha. Ele serve de exemplo também, aonde? Nos relacionamentos familiares. A gente vai ver em detalhes nessa carta aos Colossenses, tá? E por fim, um detalhe da carta a Filemão, é uma carta bem curta, e é interessante, nesse versículo que diz assim, e a nossa amada Áfia e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Ou seja, existiam igrejas naquela época nas casas, né? Então não eram prédios, não, era na casa. Então creio que isso acende uma luz para nós, que uma igreja não é caracterizada por ter um púlpito ou ter um grande prédio, não. A igreja primitiva também funcionava dentro de uma casa. Então é uma característica que eu queria deixar para vocês, tá bom? Deus abençoe a aula de hoje. Amém. Vamos lá. Hoje é aula 7, nós vamos citar os versículos, ter uma visão panorâmica, tanto da carta de Filipenses, Colossenses e Filemão. Geralmente eu cito a ideia, tentar concentrar na ideia principal e citar os principais versículos, para que quando vocês lerem, vocês terem maior facilidade de interpretação, tá? Bem, nós já vimos Gálatas, Tessalonicenses, Coríntios, Romanos, Efésios, está em ordem cronológica. E mais ou menos nos anos 61, foi escrito a carta aos Filipenses, Colossenses e Filemão, mais ou menos no mesmo período. Vamos lá. Vamos começar pela carta aos Filipenses. Filipenses fica perto de Tessalônica, perto de Corinto. Vocês estão vendo lá a indicação em vermelho.
Corinto fica perto, na Grécia, atual Grécia, tá? E a igreja foi aberta na segunda viagem de Paulo, e vocês estão vendo o desenho lá, né? Filipenses, Filipe, Tessalônica, Bereia, embaixo Corinto. Esse é o resuminho. E a ideia da carta aos Filipenses é: Deus está construindo o teu ministério. Então Deus começou uma boa obra. Essa carta começa assim: Paulo e Timóteo, servos do Senhor Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, tá? Santos é a igreja, tá? Que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz. É o cumprimento, é o desejo, é a bênção que Paulo sempre transmite. Tendo por certo isto, aquele que começou em vós a boa obra ministerial, da tua boa obra da vida eterna, boa obra espiritual. Aquele que começou a boa obra aperfeiçoará a sua obra no seu coração. Na carta aos Filipenses, ele fala muito sobre as motivações, fala também sobre os sentimentos que precisam ser o quê? Transformados. Então ele está citando alguns sentimentos, nós vamos citar hoje alguns sentimentos que Paulo cita que precisam ser transformados, tá? E ele mostra as motivações, sentimentos certos. Do lado eu coloquei até o início de uma obra, tá? E muitos devem estar, não sei em que pé você está, mas alguns estão começando, outros estão mais adiantados, e é uma boa obra do Senhor, tá? Então, construindo sentimentos de Deus, porque alguns sentimentos que a gente tem no nosso coração são sentimentos que foram criados devido à nossa educação que a gente recebeu, devido à educação dos nossos pais, ou escola, o ambiente que a gente aprendeu, ou a televisão. E Paulo está falando na carta aos Filipenses, dando ênfase aos sentimentos. Por exemplo, sentimentos de amor e alegria no ministério, de servir a Deus. Naquela época ele estava sendo perseguido, e alguns pregavam, agiam como concorrentes de Paulo. Ele diz assim: muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Jesus Cristo por inveja e porfia, motivação errada. Mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, para causar divisão. Não puramente, ou seja, impuro. Então, alguns servem a Deus de maneira impura. E Paulo percebia isso, devia ser comentado na época. E alguns já julgavam que acrescentaria mais sofrimento a Paulo. Alguns criam que os seus próprios ministérios atingiriam o coração de Paulo. Era para machucar, alguma coisa parecida. Outros por amor, sabendo que foi posto para a defesa do Evangelho. Mas que importa? Paulo diz: olha, independente dessas coisas que aconteçam, se você serve a Deus, alguns você observa que não servem a Deus, alguns até atrapalham o teu ministério, ou meu, ou seu, ou do corpo de Cristo. Independente do que esteja acontecendo, ele diz, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento ou em verdade, nisso me alegro e me regozijarei ainda. Eu não vou deixar de servir ao Senhor. Eu não vou deixar de me alegrar no Senhor, independente do que aconteça, se alguém quer atrapalhar ou não quer. Isso ele passava por essa situação. Então, esse sentimento de alegria em servir a Deus, Paulo diz, essas coisas ao redor não vão me afetar. Continue servindo a Jesus com alegria, mesmo que alguns façam de forma impura. Continue servindo a Deus com alegria, independente do que está ao teu derredor. É isso que ele está orientando. Timóteo, serve a Deus independente daquilo que estão comentando de você. Tá? Sentimento 2. Qual que é o sentimento em relação à morte? Ou em relação ao futuro?
Esse sentimento que Paulo tinha era o seguinte, ele dizia, se é para eu estar vivo, é que eu quero servir a Cristo. Agora, se eu morrer, esse versículo até atualmente está bem forte, porque muitos que estão no Senhor talvez tenham falecido, mas quem está no Senhor tem esse sentimento. O morrer é lucro, em outra versão diz, o morrer para mim é ganho, tanto faz. Até a morte para o cristão é bênção. Aliás, tudo que acontece em nossas vidas, tudo concorre para o nosso bem. Né? E até a morte, que deveria ser uma coisa tão triste, não, ele diz, é lucro. Né? Esse é o sentimento que Paulo diz, Timóteo, é isso. Outro sentimento, ele cita muitos sentimentos. Sentimentos de Paulo e de Jesus. Ele cita assim, nada faça para causar competição ou contenda, ou por vanglória, só para você receber um elogio que seja, ou para você se sentir superior aos outros. Não faça para você sentir o seu ego lá em cima, é isso que ele está dizendo. Mas faça por humildade, considere os outros superiores a você mesmo. Na casa de Deus, estamos construindo o quê? O nosso ministério. Você está construindo o quê? O seu ministério. E os sentimentos é essencial para que a boa obra de Deus se conclua. Bem, um dos sentimentos que a gente tem que tirar é esse sentimento de carência de glória para si. Né? Carência de ser visto. Tá? Não faz isso. E não se sinta superior aos outros. E não brigue pelo sentimento de poder. Paulo diz que Jesus, apesar de ter todo o direito, ele não chegou na frente dos outros dizendo, eu sou Deus, me respeitem. Olha, eu sou o dono do universo, eu criei todas as coisas, me respeitem. Ele não exigiu nada. Ele diz que, apesar de ser Deus, não teve por usurpação. Usurpação significa tomar força, o poder. Por mais que você ache que tem direito, eu tenho direito, Jesus tinha direito, mas ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele não precisou brigar pelo poder. Né? Eu botei uma figura meio engraçada aí, não precisamos puxar o tapete de ninguém. Tá? Esse texto é bacana. Deus opera em função dos nossos sentimentos e dos nossos desejos. O que é isso? Ele diz assim, meus amados, assim como sempre obedeceis não só na minha presença, como na minha ausência, operai a vossa salvação com temor e tremor. Ele diz, na sua vida ministerial, tenha temor de Deus. Por quê? Existem duas interpretações, talvez, ou três, mas vale. Deus é quem opera em vós, tanto querer como efetuar. Se a gente pensar em Romanos, podíamos pensar, poxa, o desejo, por exemplo, o querer. Deus é quem opera. Dependendo do teu sentimento, você vai crescer. Dependendo do seu sentimento, não vai crescer. E também podemos interpretar da seguinte forma, Deus é soberano. Se Ele quiser, Ele tira o teu desejo de servir a Deus. Já pensou? É possível chegar a tal ponto? Em Romanos diz que se Ele quiser, Ele coloca sentimentos contrários para não buscá-lo. Hein? Então, olha o sentimento, como é importante o sentimento correto, a motivação correta em servir a Deus. Ele diz, primeiro, tenha temor de Deus. Segundo, Deus vai trabalhar dependendo do nosso sentimento. Se o sentimento não for legal, Deus não opera, Deus não trabalha e Deus não constrói. E a obra fica parada, porque o sentimento não está legal. Tá? Fazei todas as coisas sem murmurações, sem contendas, para que sejais irrepreensíveis. Por quê? O objetivo de Deus é que a obra se conclua e você brilhe. Ele diz assim, Deus quer que você resplandeça como estrelas no mundo. Ele quer que você brilhe ministerialmente. Ele quer que você se dê bem.
Ele está trabalhando, está operando para que isso aconteça. Mas o que pode atrapalhar são sentimentos, então ele tem que mexer, como ele está mexendo na igreja aos Filipenses, tá bom? Mais um sentimento. Ele diz, olha, eu estou mandando um discípulo chamado Timóteo. Por que eu estou mandando Timóteo aí em Filipe? Por quê? Porque a motivação dele é boa. Qual que é a motivação dele? Espero no Senhor Jesus, em breve mandarei Timóteo para que eu também esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios, porque ninguém tem de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado. Ou seja, Timóteo pensa, sente igual a mim. Porque todos, ele está generalizando, mas isso é forte, esse versículo. Todos buscam o que é seu, o que é do seu interesse. E não o que é de Cristo Jesus. Ou seja, mas tem alguns do tipo Timóteo, que ele visa Jesus Cristo, ele visa o corpo de Cristo, ele visa não a si, ele visa os outros. Ele visa especialmente quem? Jesus Cristo. É isso que ele está dizendo. Paulo tinha alguém parecido com ele, com o mesmo sentimento. E tenha cuidado dos maus obreiros. Ele diz assim, ele compara os maus obreiros com cães, ele chama de cães. Guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Você vê que ele está falando do ministério, do seu chamado, do meu chamado. Porque a circuncisão era um ensino dos judaizantes, porque eles queriam que os cristãos se tornassem judeus. Então ele comenta sobre os que pregam a circuncisão. Eles queriam que os cristãos se tornassem judeus, tá? Está falando da circuncisão. E são pessoas, o que são maus obreiros? Aqueles que distorcem o sentimento de Deus, dizendo, Deus sente assim, e Deus diz, eu não sinto assim. Eles ensinam errado. Eles transmitem sentimentos errados de Deus. Deus, na verdade, não sente daquela forma. Como que vamos saber? É isso que ele está ensinando. Né? Que o sentimento está muito ligado ao ensino correto da palavra de Deus, tá? Então, o mau obreiro transmite um sentimento que não é de Deus. Pega um versículo, olha a importância de pegar um versículo e transmitir a interpretação distorcida da palavra de Deus. Nós temos que ser muito, muito precisos em transmitir não só a interpretação do estudo da palavra de Deus, mas o Espírito que está por trás. Por quê? Porque foi o Espírito Santo que o Espírito que inspirou a Bíblia. E o mesmo Espírito, ele tem sentimentos, ele quer transmitir os seus sentimentos através da palavra de Deus, tá? Então, às vezes, a palavra pode ser a mesma, mas o sentimento é diferente. E ele diz assim, irmãos, quanto a mim, não que eu tenha chegado, mas eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Por isso, todos quantos somos perfeitos, sentamos isso mesmo, se sentis alguma coisa diferente, Deus revelará. Ele diz assim, não seja bom. Ele quer que você seja excelente no seu ministério. Ele quer que você tire 10 no ministério. Né? Muitos dizem, eu vou passar raspando, mas no reino de Deus não dá para passar raspando, você tem que ser excelente, tá, gente? Deus não quer bom, Deus quer excelente. Paulo diz assim, vamos prosseguir para o excelente, tá bom? E o sinal que você está em ordem, ele diz, a paz de Deus, a paz do Espírito Santo. Então, você tem que estar muito sensível ao Espírito Santo. Não é paz na alma, é paz no Espírito. Muitos dizem, eu estou em paz na alma. Às vezes, a gente pode estar em paz na cabeça, mas no Espírito Santo, o Espírito Santo pode estar triste. Então, a gente tem que estar muito atento a discernir ou separar aquilo que é de Deus ou não. Às vezes, o Espírito Santo está triste. Por quê? Tem alguma coisa errada. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, a paz do Espírito vai além do entendimento, não é mente. Muita gente diz, estou em paz, mas não está em paz no Espírito, tá? E a paz do Espírito guardará os vossos corações, a tua vida ministerial, a tua vida espiritual.
e vossos pensamentos em Cristo Jesus, tá bom? A paz do Espírito Santo, ele é o árbitro, ele vai apitar. Você vai sentir algo incomodando o teu espírito se estiver errado. Se você ouve alguma coisa errada, se você ouve e sente no ambiente alguma coisa errada, o Espírito Santo, ele é como árbitro que toca um apito e diz, tem coisa errada, porque o Espírito Santo está em ti. É assim que ele está ensinando, tá bom? E um versículo bem, acho que é um dos últimos versículos de Filipenses, é um versículo famoso, diz, tudo posso. Até um certo tempo eu achava que tudo posso eu sou muito forte, eu sou poderoso. E às vezes a interpretação pode ser dúbia. Ele diz assim, eu, Paulo, sei passar por abatimento. Eu tenho experiência com abatimento, também tenho experiência com abundância. Em todas as coisas eu estou instruído, tanto a ter muito, como a passar fome. Puxa, mas crente passa fome, ele passou fome porque ele foi perseguido, tá? Passar fome por ter sido perseguido não é porque Deus não deu comida para ele, Deus não sustenta, não é isso. Né? Alguns homens de Deus passam necessidades porque são perseguidos, tá? Tanto a ter muito como ter pouco. Eu posso passar por qualquer situação em Cristo, porque Ele me fortalece. Paulo diz assim, posso passar por qualquer circunstância, tudo posso no Senhor, tá bom? Então, enfim, Filipenses fala muito do tratamento que Deus vai dar nos nossos sentimentos e motivações. Deus quer concluir e quer que você brilhe no teu chamado ministerial. Deus quer que você brilhe, sim, porque você é filho de Deus. Mas Ele precisa mexer aonde? Nas motivações e nos sentimentos, tá bom? Esse é o resumo da carta aos Filipenses. Respirando, uma carta aos Colossenses, que foi escrito meio no mesmo período, tá? Bem, eu coloquei um resuminho. Colossos que chama, né? Eu botei aí, fica um pouquinho afastado de Filipe, que a gente aprende agora. Diz que fica perto de Laodiceia, que está escrito lá em Apocalipse. Laodiceia fica perto de Colossos. Onde fica Laodiceia? Fica perto de Colossos, tá? Eu não sei exatamente onde fica. E era composto de gregos e judeus. Novamente aí, provavelmente o apóstolo Paulo não passou nessa igreja não, né? Então foi através de Epáfras, que era um pastor dessa igreja, ele que acompanhou essa igreja. Então essa carta foi endereçada a ele. Paulo, ele já não diz servo do Senhor, ele diz aqui, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, é da vontade de Deus, e o irmão Timóteo, estavam juntos, Timóteo estava junto, era o discípulo de Paulo. Aos santos irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graça e paz. Como aprendeste de Epáfras, está transmitindo para a igreja de Colossenses, aos Colossenses, nosso amado conservo está trabalhando junto conosco, tá? Para vós é um fiel ministro de Cristo. E ele inicia dizendo assim, por essa razão, nós também, desde o dia em que o vimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Eu fiquei sabendo aí que tem vários tipos de inteligência. Tem inteligência virtual hoje, inteligência musical, inteligência emocional, inteligência na matemática, na ciência, inteligência para ter relacionamentos, tem muitos tipos de inteligência. Só que na igreja muitos têm a inteligência intelectual, acho que a maioria tem, né? Alguns têm mais, outros têm menos. Eu sou normal.
Muitos têm inteligência emocional. Aliás, eu estava até conversando com alguns que provavelmente nós vamos ter um curso de seminário de comunicação, tá? Que isso eu acho que é importante para você transmitir a sua pregação, a sua fé. E hoje nós estamos usando demais as redes sociais e para transmitir nossa fé. E se a pessoa não tiver uma boa comunicação, às vezes atrapalha. Sim, atrapalha. Se a pessoa não disser direito, também. Se a pessoa não estudar, é perceptível? É perceptível. Puxa, a pessoa não estudou direito. Ou a pessoa transmite bem. Alguns têm a inteligência emocional de transmitir bem um assunto. Ou, por mais que ele não tenha muita inteligência intelectual, às vezes, por inteligência emocional, ele consegue transmitir muito bem uma mensagem. Né? E mesmo que seja deficiente, a gente confunde isso até com unção, né? Não é. Aí existe uma terceira, alguns chamam de unção, que é a inteligência do Espírito Santo. Né? Como igreja, nós vamos te ajudar na comunicação, na parte emocional, talvez, na parte técnica, alguma coisa, com esse curso, no seminário, provavelmente. Por outro lado, Paulo diz, mais importante do que isso, existem pessoas que talvez não se comuniquem direito emocionalmente ou têm dificuldade até de interpretação de texto, mas tem pessoas que têm uma inteligência espiritual muito forte, muito aguçada. Às vezes, a vida da pessoa transmite mais do que as suas próprias palavras, tá? Então, existe a chamada inteligência espiritual. E Paulo está dizendo, eu estou orando pela igreja aí em Colossenses. Por quê? Eles conviviam com muitos ensinos errados. Existia um ambiente de muitos ensinos errados também em Colossos. Então, ele diz, vocês precisam ter inteligência espiritual também. Porque a inteligência somente intelectual pode trazer confusão até na doutrina, tá bom? Ele diz assim, e a nossa referência é Jesus, que é chamado de, ele é o nosso irmão mais velho, o qual é a imagem de Deus invisível. Jesus é o primogênito de toda a criação. O que é primogênito? É irmão mais velho. Esse versículo só veio depois que Jesus morreu. Antes de Jesus morrer, ele era chamado de unigênito, único filho. Em todo o Antigo Testamento, Jesus era considerado e reconhecido como o único filho de Deus. Depois que Jesus morreu, ele fez com que muitos se tornassem filhos de Deus, ou seja, seus irmãos. Antes, ele era unigênito, agora ele é primogênito. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ou seja, o que Jesus estava em Gênesis, sim, ele criou a natureza. Então ele é Deus, exato. Jesus, ele é Deus. Aí você entende, puxa, mas ele é filho, é Deus? Pois é. Existe a trindade, chama Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eles são 3 em 1. Mas Jesus é Deus, então é Deus. Ele é antes de todas as coisas. Jesus estava antes de tudo. E todas as coisas subsistem por ele. E apesar disso, ele, nós citamos na vez passada, ele é o comandante da igreja, ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele que manda. Ou seja, como que ele manda se eu não vejo? Ele enviou o Espírito Santo. Olha a importância do Espírito Santo, sermos sensíveis ao Espírito Santo. Porque se a gente não tiver a inteligência espiritual e sensibilidade do Espírito Santo, a gente não identifica a vontade de Deus. Né? E, às vezes, já pensou, se eu não identificar qual que é a vontade de Deus, como que eu vou saber o que o cabeça, que é Jesus Cristo, pensa? Qual que é a direção que ele está dando para a nossa igreja? Nós precisamos ter inteligência espiritual. Qual a direção que Deus dá para um grupo que você está tendo? Para uma célula que seja. É assim, é um protótipo, já começa por aí, tá?
um protótipo de uma coisa maior, tá? É o princípio primogênito de todos para que em tudo tenha a superioridade ou preeminência, é superioridade, tá? A vós também que no outro tempo ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras, antes vocês eram inimigos de Deus. Agora, contudo, vos reconciliou. Antes eram inimigos, agora não, está reconciliado no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Se, na verdade, permaneceres fundados e firmes na fé, se você se mantiver firme, você é um reconciliado de Deus, você é amigo de Deus, se mantiver firme na fé. Tá? Não deixe a tua fé na palavra de Deus, não deixe de ficar firme naquilo que Jesus pensa, tá? Então, se mantenha reconciliado. Como que eu me mantenho amigo de Deus? Mantenha firme na fé. Senão você vai sentir que a igreja é tua inimiga. Se você tem o Espírito Santo, você vai sentir falta de paz. Se você tiver falta de paz com a igreja, você tem que aprender. Você está se movendo da sua fé. Tem alguma coisa que você tem que consertar, tá bom? Na qual também estáis circuncidados. Circuncisão no Antigo Testamento era o sinal que a pessoa era judeu. Ou seja, ele era do povo de Deus. A circuncisão servia para quê? Para que a pessoa se integrasse ao povo de Israel, dizendo, ele, meu filho, a partir de hoje, é israelita ou filho de Deus do povo de Israel. Tá bom? Só que ele está usando esse mesmo termo para o Novo Testamento. Ele diz, no Novo Testamento, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão do despojo do corpo, dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo. Ou seja, ele está dizendo, hoje, nós não somos circuncidados igual os judeus. Aquela circuncisão não vale para nós. Ele diz, sepultados com ele no batismo. Ele está dizendo, circuncisão, no Novo Testamento, é um batismo nas águas. Então, quando você batiza nas águas, você é circuncidado. E o batismo das águas faz com que você faça parte integrante do quê? Da igreja. Aí você entra no corpo de Cristo. Você faz parte integrante do corpo de Cristo. Aí você faz parte de Cristo, né? Então, o batismo é importante? Sim, é a circuncisão. Ela que te dá validade no mundo espiritual que você faz parte da igreja de Cristo. Para quem não foi batizado ainda, ela te valida. Ela é como se fosse um documento espiritual, mas visível, que você faz parte da igreja. Por isso que na ceia do Senhor, nós recomendamos que todos que tomam ceia do Senhor sejam batizados nas águas, tá? Porque aí a gente entende que você está integrado no corpo de Cristo, você faz parte da igreja, você faz parte, você é membro do corpo de Cristo. Tá bom? Havendo riscado a célula que era contra nós nas suas ordenanças, ele está falando do batismo ainda, tá? Quando você batiza nas águas, até lá é como você tivesse um documento dizendo, ele pertence a mim, o diabo diz, ele pertence a mim, porque ele não quebrou a aliança que tem no passado. É como ele estivesse no Egito, tá? Mas, quando a gente batiza, havendo riscado a célula que era contra nós, nas suas ordenanças, o qual, de alguma maneira que era contrária, e atirou no meio de nós, cravando na cruz, e despojando os principais potestades, expôs publicamente dele, triunfou em si mesmo. Ou seja, quando você batiza nas águas, quando você entrega a sua vida para Jesus primeiro, depois batiza nas águas, você se integra dentro do corpo de Cristo na igreja, é como você dissesse assim, é como alguém pegasse aquele documento que o diabo fica botando na tua cara dizendo, você é meu, aquele documento é rasgado, isso que está dizendo. Ou se tinha alguma assinatura
atua no passado, dizendo, eu fiz uma aliança com as trevas, no batismo, quando você entrega a sua vida para Jesus, você batiza nas águas, aquela maldição é riscada, é rasgada, não vale mais. Jesus pagou a conta que era contra nós. Éramos considerados culpados, porém hoje somos libertos pela sua morte e ressurreição. Mas eu sou liberto pela morte e ressurreição? Sim, morte e ressurreição é o batismo. Quando você vê o símbolo, apesar de que seja um símbolo simples, quando você entrega a sua vida para Jesus, você morre e você ressuscita. Ele está dizendo, mas a morte e a ressurreição de Jesus, o que tem a ver comigo? Tem a ver se você batizar. Aí sim, é como Jesus tivesse morto, ressuscitado na tua vida e você está validando isso. E o que acontece? O diabo cai fora. Todo o processo contra você, para você ir para o inferno, foi rasgado. Tá bom? Aí, é uma pergunta. Estamos vivos ou mortos espiritualmente? Você está vivo ou você está morto espiritualmente? Estão batizados? Porque se você já ressuscitou com Cristo, ou seja, se você já se batizou, começa a buscar coisas que são de cima e não seja tão terrestre, que só pensa nas coisas da terra, nem quer ir para a igreja, não quer ler a Bíblia, não quer orar. Meu caro, se você batizou nas águas, se você tem uma nova vida com Cristo, se você rasgou a procuração que você ia para o inferno, meu caro, você tem que ter outra vida. E outra, o batismo tem que ser honesto e sincero. Se foi porque alguém te forçou, ela perde a validade, porque você não fez de coração, né? Se você continua fazendo a mesma coisa que antes, se você continua com a mesma vida de pecado de antes, alguma coisa está errado. Foi meramente um rito. E nós precisamos ter uma circuncisão de coração e não externo. Senão a circuncisão do judeu e o batismo das águas de hoje ficam iguais. Porque a circuncisão tem que ser de coração. Se estáis mortos, a vossa vida está escondida em Cristo. Você já está morto, ou seja, você não é do mundo. Mortificai, pois, os vossos membros, ou seja, para de pecar. Luta contra o pecado mesmo. É lógico que não é fácil lutar contra o pecado. O pessoal está fazendo jejum aí e não é gostoso fazer jejum, tá? Não é gostoso. É um esforço, sim. Você está lutando, está mortificando a carne, tá? Não vai dizer que maravilha, não. Mas você decidiu, Deus está operando isso. Veio uma vontade de você jejuar, o Espírito Santo que colocou. E Deus vai operar em cima do quê? Dessa vontade. E você está fazendo mesmo, operar o desejo e o efetuar. Deus vai operar. Mas agora despojai-vos de tudo, também de tudo, ou seja, da ira, cólera, malícia, maledicência, palavras torpes, para de falar palavrão, não mentais uns aos outros, o crente não mente. Pois os que já despistes do velho homem com seus feitos, ou seja, já batizamos, vamos deixar de praticar aquilo que eu fazia de tão feio e que não glorificava ao meu cabeça, que é Cristo. Ele agora é minha referência. E aqui é um pouquinho de repetição de Filipenses, tá? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Ao invés do pecado, nós temos que ser dessa forma, né? E a paz tem que reinar na igreja. A paz para a qual fosse chamados em um corpo, domine. Quem tem que dominar a igreja não é a briga, não é a ira, não é a mentira, tem que ser a paz. Se o Espírito Santo está lá, se somos de fato batizados nas águas, as coisas que estão no mundo não deveriam estar na igreja. É isso que Paulo está dizendo. Ninguém vos domine. Isso aí. Ninguém vos domina a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto aos anjos. Quer dizer, naquela época estava tendo ensinos desse tipo, tá?
envolvendo-se em coisas que nunca viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, que é Cristo. A importância de estarmos ligados ao corpo de Cristo, especialmente ao cabeça, que é Cristo, tá? Do qual todo corpo, provido, organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Ou seja, temos que estar ligados ao corpo de Cristo. Temos que estar dentro da igreja. Temos que estar ligados a Jesus Cristo. As quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e disciplina do corpo, mas não são de valor nenhum, senão para a satisfação da carne. Ou seja, existem, sim, ensinos que pode até parecer santo e agradável. Ele está dizendo, não vem de Deus. Tem ensinos que não são de Deus. Ele está dizendo, cuidado com ensinos errados, tá? Cuidado com ensinos falsos. E outra, que a palavra de Cristo, ou seja, a Bíblia, a vida que você tem com Cristo, aquilo que Deus fala no teu coração, aquilo que está cheio do teu coração, que é a palavra de Deus, né? Habite, more em vós com abundância, ou seja, seja cheio da palavra de Deus, não só no conhecimento, mas na prática, tá? Então, tem que estar cheio de seminário, tem que estar cheio mesmo de culto, tem que estar cheio do estudo da palavra, tem que estar cheio de jejum mesmo, tem que estar cheio do curso de obreiro, cheio no sentido cheio, não cheio de estar cansado, tá? Está cheio da palavra de Deus. Ensinando-vos e admoestando-vos, o que é isso? Avisando um ao outro, você tem que ser um canal de bênção para o teu irmão, avisando um ao outro a palavra de Deus, ensinando na célula, ensinando na igreja, louvando a Deus, através de salmos, hinos, através dos seus louvores, alguns estão no louvor, outros louvam a Deus, outros têm cânticos espirituais, como está dizendo aqui, outros profetizam, né? Com graça no seu coração. Então, é a maneira de a gente avisar um ao outro. Como? Através dos cânticos, através de uma pregação, através de uma profecia, através de um louvor, através de hinos, e assim por diante, tá? E um último comentário da carta aos Colossenses. Ele dá uma saudação e recomendação final. Como ele foi uma das últimas cartas de Paulo, depois de tantos anos de ministério, ele abriu várias igrejas enormes, acho que as igrejas que ele abriu eram as maiores, né? Mas apesar disso, por causa das crises, provavelmente das perseguições, ele recomendou somente 7 pessoas. Ele recomendou Tíquico, Onésimo, Aristarco, Marcos, que no começo ele fugiu, né? Era sobrinho de Barnabé. Esse Jesus não é o Jesus nosso, tá? Epáfras, que é desse livro de Colossenses, Lucas, escreveu Lucas, médico. Ele diz assim, esse pessoal botou a mão no fogo por mim, né? Mas ele falou, mas são aqueles que sobraram, tá? Então, depois de tantos anos ministeriais, o apóstolo Paulo ele falou, olha, ele citou essas pessoas que mantiveram o quê? A fidelidade e não fugiram, tá bom? Eu vou para a última carta, que é a carta de Filemão, que é bem curtinho. Carta a Filemão. Eu coloquei um resumo para vocês darem uma olhadinha aí. De novo, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, irmão Timóteo. A você, Filemão, nosso amado cooperador, ele está mandando essa carta a Filemão. Não se sabe direito para onde que era, tá? Mas devia ser uma igreja, claro, o ministério de Filemão. A irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de nosso Senhor, Pai e Senhor Jesus Cristo. Bem, ele mandou essa carta. Por quê? Ele está falando do Onésimo. Onésimo é um discípulo de Paulo, como Timóteo. Aí você diz, mas mandou
uma carta de Filemão só por causa dele? É, só por causa dele. Então deve ter importância, né? Era um discípulo de Paulo. Era um seguidor de Paulo. Tá? E ele cita, de acordo com a carta, mais ou menos a vida de Onésimo. Tá? Dá para dar uma noção do que Onésimo era e o que ele se tornou. Ele diz assim: Filemão, suplico que demonstre bondade a meu filho Onésimo. Ele chama de filho já. Tornei-me pai dele na fé quando estava aqui na prisão. Ou seja, ele foi preso. Eu não sei se justamente ou injustamente, ou se foi por tá pregando a palavra ou não. Pode ser que não. Tá? Pode ser que não. Paulo, sim, foi preso porque ele pregava a palavra. Só que Onésimo, ele estava junto com Paulo na prisão. Onésimo não lhe foi, Filemão, de muita utilidade no passado. Então, ele era da igreja de Onésimo. Não, de Filemão. Ele deu trabalho para Filemão. Ou seja, ele não foi útil, mas agora é muito útil para nós dois. Ou seja, ele mudou. Aqui na prisão, ele mudou. Por que mudou? Estava convivendo com Paulo, tá? O apóstolo Paulo. Eu envio de volta a você. Quer dizer, Filemão deve ter saído da prisão e estava voltando a Filemão. E Paulo está dizendo, estou mandando para você. E com ele vai meu próprio coração. Olha a mudança de Onésimo. De alguém inútil se tornou o quê? Filho. Tá? Paulo diz, eu gostaria de mantê-lo aqui comigo, enquanto estou preso por anunciar as boas novas. Assim, ele me ajudaria em seu lugar. Mas eu nada quis fazer sem seu consentimento. Meu desejo era que você ajudasse de boa vontade e não por obrigação. Ou seja, Filemão conhecia Onésimo do passado. Então, Paulo foi com muita delicadeza a Filemão dizendo, eu sei do passado dele. Ao que parece, você perdeu Onésimo por algum tempo para ganhá-lo de volta para sempre. Ele já não é um escravo para você, é mais que um escravo, é um irmão, ele se tornou um irmão. Ele era de um jeito, mas hoje, Onésimo não é assim. Especialmente para mim, Paulo. Agora, ele será muito mais importante para você, Filemão, como pessoa e como irmão no Senhor. Ele vai te ser útil à beça. Paulo está dizendo, olha, Filemão, pode crer, ele mudou. Né? Portanto, se me considera seu companheiro na fé, ou seja, Filemão, se você confia em mim, receba-o como receberia a mim. Se ele prejudicou você de alguma forma, ou se lhe deve algo, cobre de mim, eu pago. Então quer dizer que Onésimo deve ter aprontado um monte. E o fato de ele estar preso, provavelmente, pode ser que não tenha sido preso por causa do Senhor, tá? É porque ele deve ter feito coisa errada. Eu, Paulo, escrevo do próprio punho, eu pagarei. E não mencionarei que você me deve a sua própria vida. Sim, meu irmão, faça-me essa gentileza no Senhor, reanime meu coração em Cristo, me deixe feliz aí, receba Onésimo, que ele vai te ser útil à beça. Né? Ele foi transformado, tá bom? É o caso de Onésimo. Paulo recomenda Onésimo, eu fiz um resumo. Paulo se tornou pai na fé de Onésimo. Olha, independente do histórico da pessoa, Onésimo se tornou um filho de Paulo, tá? Ele não foi bem no passado, Onésimo, mas é bom no presente e será no futuro. Hoje, antes ele não era de confiança, hoje ele é um irmão. Paulo bota a mão no fogo por Onésimo, ao ponto de um apóstolo, no final do seu ministério, depois de tanta experiência, depois de tanta traição, porque Paulo recebeu traição à beça, hein?
Ele diz, eu boto a mão no fogo pelo Onésimo. Que coisa, hein? E olha o histórico de Onésimo, não foi muito bom. Paulo recomenda muito Onésimo. Em resumo, né? Falando de Filemão, a carta aos Filemão, como a gente pode ter um bom resultado num discipulado, no mentoreamento. Muitos têm feito mentoreamento de 1, 2, 3, 10, 15 pessoas ou muito mais. Mas independente do passado da pessoa, se existem onésimos, né? Vamos criar onésimos independente do passado, e isso foi um bom resultado de um bom mentoreamento de Paulo. Paulo não tinha 100% de acerto, tá, gente? Porque ele discipulou muita gente traiu, tá? Então, mas nesse caso de Onésimo, ele independente do passado da pessoa, ele se tornou o quê? Um irmão, tá? E alguém que se pode botar a mão no fogo por ele, tá? Assim se tornou Onésimo. Um bom mentoreamento pode trazer um resultado, o quê? Pode gerar um Onésimo na tua vida, tá bom? É isso. Terminei. Deus abençoe a todos e até amanhã no Café com Deus.